Olá, boa tarde, Guilherme. Acho que nós estamos ao vivo. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde, Nivaldo. Tudo Olá, bem? Como é pessoal. que Muito bom tá? dia, muito boa tarde. Tudo ok? Bom dia, né, a Hoje todos, nós vamos né? apresentar, agora está sendo a transmissão no sábado pela manhã, né? Eu e o Dr. Nivaldo aqui vamos trazer um pouco aí para vocês da odontologia canábica. O Nivaldo vai apresentar qual vai ser o tema hoje e a gente vai fazer um bate-papo aí entre nós 12 e vamos apresentando aí os temas relevantes da nossa profissão. Bom, aí, como disse o Guilherme, a ideia nossa é fugir de uma apresentação convencional. Eu vou colocar uma apresentação para a gente criar um roteiro e nós vamos estar abrindo aqui um bate-papo, eu e o Guilherme aqui sobre os temas, né? E, obviamente, que as perguntas que forem surgindo, mesmo sendo um evento gravado, pode ser enviado, a gente responde na medida do possível, assim que chegar até a gente, tá bom? O assunto que a gente vai estar abordando, eu vou começar a falar sobre odontologia do sono, que é um assunto que está muito em pauta hoje nessa nova odontologia que está se abrindo, né? Então, a gente está sendo inserido cada vez mais no ambiente extra-oral e como eu também trabalho com disfunção temporomandibular, dor orofacial, esse é um aspecto muito importante na composição dessa doença multifatorial. Então, a gente vai começar uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês, e à medida que a gente for colocando os slides, alguns a gente vai correr, outros a gente vai parar e conversar, é justamente para criar uma dinâmica. Deixa eu achar aqui, abrir. Vamos ver se agora vai. Foi? Aí, Foi? abriu. Foi. Abriu? E abriu o Aí PowerPoint? agora abriu. Aí já está em tela cheia já. Perfeito. Então, tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Perfeito. Vamos começar então. Então, vamos falar sobre cannabis medicinal na odontologia. Obviamente que a gente vai tratar um assunto mais focado. Clica só em ocultar, Nivaldo, a faixa de baixo. Você pode clicar em ocultar essa Aonde que faixa é aí que isso? está aparecendo. Qual? Na tela aí Aqui, você né? vai ver em frente da Ah, sociedade brasileira. deu certo? Tem ocultar. Aí pode Deu? clicar. Perfeito agora. Tudo em ordem agora. Então, vamos lá. Vamos falar sobre odontologia do sono, dor orofacial e cannabis medicinal, ok? Então, quando a gente pensa em dor orofacial, quando a gente pensa em sono, principalmente, a gente pensa em homeostasia, né? Que, por incrível que pareça, né, vem muito de encontro com a definição do sistema endocannabinoide recentemente descoberto, né? Então, a definição clássica de homeostasia é o processo de regulação pelo qual o organismo mantém constante o seu equilíbrio. Então, essa homeostasia, esse funcionamento correto, vai fazer com que a gente fique cada vez menos propenso a doenças e mantenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, para isso, para que a gente mantenha uma homeostasia correta, nós dependemos muito do nosso metabolismo, né? E o metabolismo celular, ele é um conjunto de reações químicas celulares responsáveis pelo processo de síntese e degradação dos nutrientes na célula. Constitui a base da vida, permitindo o crescimento e reprodução das células, mantendo as estruturas teciduais e adequando as respostas aos seus ambientes. Então, dentro desse sistema todo de metabolismo, de componente que vai para um lugar, para o outro, isso tudo é guiado por um sistema de comando, né? Que é o nosso sistema nervoso. Ele que vai levar a informação para lá e para cá, para que a gente tenha, através do nosso sistema neuroendócrino,
né, todos esses elevadores de hormônios subindo e descendo para que a gente tenha um bom equilíbrio e um bom funcionamento do corpo e uma promoção de homeostasia, né? Então, dentro do sistema nervoso, que é um conjunto de neurônios, eles trazem e levam informações do corpo ao cérebro, coordenando a função entre nervos, gânglios, centros nervosos, mantendo o comando das funções vitais. Ok? E esse sistema nervoso vai comandar, então, um sistema neuroendócrino, onde que vai ser produzidos os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores e diversos mediadores que vão regular todo esse funcionamento do nosso corpo. Então, para que a gente tenha um sistema homeostático, que a gente tenha um bom funcionamento, é muito importante que a gente tenha essas avenidas, né, funcionando de forma muito, muito redonda, né? Então, o sistema neuroendócrino vão produzir hormônios e neurotransmissores, vai controlar o metabolismo e automaticamente promover a homeostasia, né? Então, Guilherme, existe um paralelo muito grande, né, entre a definição do sistema endocannabinoide com a própria definição antiga já de homeostasia, nos princípios aí, até do livro do Guyton, que acho que todo mundo estudou Sim, com ele, né? Né? O primeiro capítulo do Guyton fala justamente sobre homeostasia, né? Então, não sei se você tem alguma coisa para colocar para a gente aí a respeito do sistema. O que eu diria é justamente, apesar de o sistema endocannabinoide ser descoberto aí na década de 70, com o Rafael Michelin, e através dos receptores CB1 e CB2, a gente vê que, teoricamente, era uma coisa muito antiga, né? A homeostasia de todo o organismo para um bom funcionamento. Quando a gente vai falar de odontologia de sono, a gente tem que pensar em equilíbrio, né? O Nivaldo vai citar mais para frente, mas é o que acaba interferindo no sono, a ansiedade, a dor, a depressão, né? Tudo interfere justamente até na questão da dor. Então, de certa forma, está tudo interligado. Se o sistema não está em equilíbrio, né? Nosso sistema endocannabinoide não está em equilíbrio, alguma interferência vai ter nos demais sistemas, né? Apesar de muito antigo, acaba sendo novo ao mesmo tempo, né? É impressionante, né? Quando eu li a definição, eu falei, nossa, como que pode uma coisa ter estado ali? Ele funciona mais ou menos paralelo, né? Na verdade, ele potencializa, né? Então, vamos lá, definição do sono, né? O sono é um estado fisiológico fundamental para processos biológicos vitais, constituindo a base biológica do metabolismo do sistema nervoso central, músculos, órgãos e medula. Então, com o sono em equilíbrio, nós vamos estar recuperando, né, muito essa qualidade de vida, né? Então, na neurobiologia do sono, nós temos aí um sistema circadiano, né, que ele pega o relógio e as 24 horas do dia, né? Então, esse relógio biológico nosso, né, os nossos hormônios sofrem muita alteração em função do sistema circadiano, né? Por exemplo, a gente, à noite, quando começa a escurecer, nós temos uma diminuição do cortisol, um aumento de melatonina, e a gente tende a dormir, né? Porque é o hormônio do sono e você tem um hormônio inflamatório do cortisol. E pela manhã, já com o despertar, você já tem uma produção inversa. A melatonina já vai caindo, os índices de melatonina, e aumentando os índices de cortisol logo pela manhã, motivo até de muitas paradas cardíacas logo na primeira. Acontecem muito, né? Ataque cardíaco no começo da manhã, né? A gente tem picos de cortisol aí logo na hora que acorda, até para a gente despertar e sair da cama, né? Então, esse sistema circadiano, no relógio biológico, as estruturas cerebrais regulam as gerações de ritmos e sua interação com os estímulos cíclicos do dia. Então, o nosso corpo vai estar reagindo de acordo com o nosso dia, né? Esse ritmo circadiano, o ciclo de um dia, influencia várias funções do corpo, como temperatura, níveis hormonais, frequências cardíacas, pressão arterial e sensibilidade à dor. Tá? Então, uma pessoa que tem um sono em equilíbrio, que ela dorme bem e não necessariamente dorme muito, porque tem pessoas que dormem muito, mas ao mesmo tempo não tem um sono de qualidade,
né? Então, é um sono com qualidade, né? E nós vamos estar falando sobre essa arquitetura do sono, né? Na sequência. Então, uma pessoa que tem um sono em equilíbrio, obviamente ele vai estar com o metabolismo mais estável. Por ter um metabolismo mais estável, ele vai ter um controle de obesidade melhor, um sistema imunológico muito mais adequado, mas funcionando melhor, um sistema cardíaco funcionando melhor, uma melhora no aprendizado, melhora de criatividade, melhora de raciocínio e longevidade, né? Então, o sono ele vem para compor uma fase muito importante do nosso dia, né? Que é a gente recarregar nossas baterias aí, né? E também nossas memórias para poder seguir adiante. Já pacientes que apresentam distúrbio de sono, você vê muito comum essas pessoas que têm distúrbio de sono apresentarem diabetes tipo 2, obesidade, depressão, perda de memória, doenças cardiovasculares, câncer e dor crônica. E muitas dessas dores crônicas, elas estão na nossa área de atuação do dentista, né? Principalmente as dores orofaciais, as cefaleias tensionais, cervicalgias, algumas coisas que estão muito relacionadas aí e que fazem parte desse mesmo ciclo aí que está muito ligado ao distúrbio de sono e também com a nossa DTM, né? Então, falando um pouco da melatonina, né? A melatonina é um hormônio do sono, ela é produzida pela glândula pineal, ela é produzida no escuro, ela tem uma ativação física, independente dos outros hormônios, o escuro é que induz a formação dela, né? Então, quando você tem televisão em quarto, celular, muita iluminação, você tem uma deficiência na formação dessa melatonina. E automaticamente você vai dinamitando, né, a sua qualidade de sono, né? Então, você pensa hoje essas crianças, os adolescentes, nós mesmos, deitado na cama, com o celular na mão, ou uma TV dessas modernas que é de LED, né, que a lâmpada tem uma luminosidade enorme, né? Então, tudo isso daí vai atrapalhar para que a gente tenha um bom sono, né? E outra coisa que acontece também, a melatonina, ela diminui a formação dela e a produção dela com o tempo de vida. Veja uma criança recém-nascida, ela praticamente dorme o dia todo, só acorda para mamar e para se alimentar, e já uma pessoa de idade dorme às vezes 5 horas, 4 horas por noite, né? Então, a melatonina ele é um hormônio que vai ficando escasso com o passar do tempo, né? Então, se Eu dentro da diria, arquitetura... eu até fazer o adendo, Pois não, Nivaldo, desculpa aí interromper, que foi imagina. interessante você ter essa analogia, a questão de que a gente vai decrescendo a produção de melatonina com o passar dos anos, né? A Certo. mesma coisa acaba acontecendo com a própria nandamida, né? Que é o nosso endocannabinoide natural, que a gente produz desde pequeno, criança. Então, a gente vai decaindo. E é mais um dos motivos que acaba interferindo justamente no nosso círculo circadiano também. A própria deficiência, né, do endocannabinoide, que a gente produz, como a nandamida 2-AG, né? Em consonância justamente com a diminuição de melatonina, gente, ou seja, a, gente a pessoa vai envelhecendo, a pessoa já chega com, a final da noite, aí, com alto índice de cortisol, que nada mais nada menos que é o hormônio do estresse também, né? Com baixa produção de anandamida e baixa produção de melatonina, né? Ou seja, já vai alterar demais esse círculo circadiano da pessoa também, né? Muito bom, muito bom. E não tenha dúvida, né? Porque a anandamida ela regula o controle de cortisol, né? Não é isso? Sim. Ela atua justamente no sistema endócrino, né? E regula os demais sistemas do corpo. E o endócrino é um deles, né? Ou seja, acaba interferindo justamente na secreção dos demais hormônios. Muito bom. Então, olha, vamos falar um pouquinho da arquitetura do sono, né? O sono hoje ele foi classificado em 5 fases, hoje é classificado em 4 fases. Nós temos a fase 1, non-REM, a fase 2 e a fase 3, non-REM. E a fase REM, que é o Rapid Eye Moves, né? Que é a parte do sono, do sonho, né? Então, aqui tem um gráficozinho, né? A gente costuma passar por esse ciclo,
né? Esse ciclo, cada ciclo desse dura em torno de 2 horas, né? Dessas 4 fases, e a gente costuma, num sono de 8 horas, passar por 4, 5 ciclos desse ou até mais durante o sono, né? Então, assim, é mais um dos motivos do sono não fragmentado, né? A fase 3 não REM, né? É uma fase que dura 30 minutos, corresponde a 20 a 25% do sono, né? E a gente deveria passar pelo menos de 4 a 5 períodos durante uma noite de sono por essa fase 3 não REM, dando aproximadamente 2 horas, né? E essa fase não REM, ela é muito importante, porque ela é a fase que, nessa fase, foi descoberto recentemente que a temperatura do cérebro cai em torno de 2 graus nessa fase não REM. Isso daí permite que alguns líquidos linfáticos entrem no córtex cerebral e promovam uma limpeza de todo aquele material, aquelas citocinas, aqueles materiais oxidativos que foram depositados durante o dia, né? Um dia de estresse, um dia de cansaço, que eles possam ser limpos, né? Restaurados, né? É aquela fase, geralmente, que a gente puxa a coberta à noite para se cobrir. Então, essa fase 3 não REM, ela é muito interessante para que você tenha um sono reparador. Muitos pacientes que, às vezes, dormem 8 horas e têm apneia, têm problemas de doença de sono, e quando faz uma polissonografia, às vezes não fica 15 minutos durante as 8 horas dormidas nessa fase 3 não REM. Isso faz com que a pessoa acorde cansada e não tenha um sono reparador, né? Então, é muito importante essa fase 3 não REM do sono, dela acontecer da melhor forma possível. E a fase REM, que seria a fase em qual sonhamos, que os olhos se movimentam, né? Ele também fica em torno aí de 20 a 25% do nosso tempo de sono, e é a fase onde a gente vai memorizar, e é a fase do aprendizado, onde tudo que a gente trabalhou vai ser sintetizado no nosso cérebro, ok? Então, essa é a arquitetura do sono, onde a gente busca, através de polissonografias, tem simples, tipo 4, que ela não é tão complexa quanto essas feitas em laboratório, né, em laboratório de sono, em clínicas de sono, mas elas atendem muito bem o nosso dia a dia clínico, principalmente na parte de diagnóstico, né? Então, é aquilo que eu estava falando agora há pouco, o sono 3 não REM é o sono reparador, onde a gente vai ter uma oxigenação, um sistema linfático entrando para fazer a oxigenação do cérebro e a redução do cortisol, né? Então, é muito importante que a gente estabeleça isso, né? E nessa higiene do sono, para a gente ter um sono bom, a gente tem que evitar celulares à noite, televisão, cafeína, uma dieta, a temperatura ambiente é muito interessante, né? Você tem que estar no ambiente fresco para dormir, para ter um bom sono, né? Colchão, travesseiro, ruídos, e às vezes o paciente tem uso de medicação prescrita, né? Que faça corretamente, né? Aqui também é a mesma ciclo que a gente falou, não vamos perder muito tempo nisso, né? E uma das causas de um sono ruim, né, é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E grande parte dessa apneia, dessa síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela acontece na parte superior do sistema orofaríngeo, né, principalmente na parte de véu palatino, e ela está muito próximo do dentista para ajudar esse paciente. Óbvio que não são todas que um aparelho de propulsão de mandíbula vai ajudar, mas grande parte delas acontece nessa região em que a gente atua. E nós temos dispositivos para que ajude esse paciente e a clínica médica a evoluir na conduta do tratamento dele. Então, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela causa uma dessaturação da oximoglobina, né? Você vai ter pouco oxigênio no sangue, né? Vai ter uma baixa ventilação pulmonar, aumento de CO2 no sangue arterial, apneias e microdespertares à noite, déficit do sono e ronco, né? Então, isso tudo vem junto com esse pacotinho aí da apneia, né?
Bom, nós temos aí a polissonografia padrão 4, que está estampado 2 exames aqui, né? Ela é um exame que a gente pode fazer em consultório, é um dispositivo, que é um aplicativo que você abaixa no celular, o paciente abaixa, e é colocado um oxímetro no dedo dele, esse oxímetro vai falar com o aplicativo, esse aplicativo vai mandar todas as informações que foram conseguidas durante a noite de sono para um centro de sono, e vai vir esse exame avaliado e laudado por um médico especialista, e você passa isso para o seu paciente. Então, ele tem uma função de diagnóstico muito grande e é um exame relativamente simples de ser feito. Obviamente que um paciente com um grau de apneia muito grande, com problema de sono muito grande, talvez ele tenha que fazer uma polissonografia 1, tipo 1, né, e investigar de uma forma mais adequada, mas você consegue fazer um bom filtro em muito desses procedimentos aí, né? Então, ela melhora a rotina clínica, ela melhora a hipótese diagnóstica, ela tem um controle e também tem uma interação com a medicina. Bom, então quando a gente compara a polissonografia do lado esquerdo, a gente vê um paciente que teve pouca dessaturação, ele teve 3,7% de dessaturação, ele teve praticamente 96,3% de oxigenação durante o sono, e o outro já teve praticamente pouca respiração, pouca ventilação. A gente consegue ver nessas linhas de baixo a frequência cardíaca, consegue ver ronco e consegue ver atividade de batimento cardíaco também, né, de frequência de batimento. Já nessas mais padrão 1, você vai ter temperatura, você tem outros dados que não contemplam nesse exame, mas assim, é um exame muito acessível, né? E voltando então na nossa seara da dor crônica, né? Esse paciente dorme mal, esse paciente ele acorda cansado, ele vai ter uma situação de dor acontecendo por causa de bruxismo de vigília e etc. e tal. Tá, então a gente vai entrar agora na parte de dor, né? Que a dor ela não é só física, né? Ela, segundo a colocação do Pala, ela tem muitos aspectos sensitivos, cognitivos, afetivos e motivacionais também acontecendo com ela. E assim, a população de pacientes que nos procuram com dor é muito grande no consultório, né? Então, isso é um problema já até de saúde pública, né? E com muita incidência. Grande parte desses pacientes, eles têm a dor crônica causada por presença... Uma das características da dor crônica é a presença de ponto gatilho miofascial, né? E também a dor referida, né? Então, o ponto gatilho, que é um ponto hiperirritável dentro de uma banda tensa do músculo esquelético, dolorido da compressão, podendo nos dar dor referida e dolorimentos e fenômenos autonômicos. Essa definição, né? A gente vai estar mostrando aqui um esqueminha, e aqui a gente já falou em outras sessões sobre isso, não vou entrar muito nesse detalhe, mas é para situar mesmo a questão da dor como a questão muscular da dor, né? A alta prevalência dela, ela atinge músculos mastilatórios, dor difusa e a presença de pontos gatílicos, dor referida, né? Então, isso tudo vem junto com ela problemas de sono, estresse, tensão emocional e bruxismo de vigília. Guilherme, eu queria que você desse aí uma opinião para a gente, né? Como que poderia os fitocannabinoides, né? Os derivados da cannabis, como que poderia ajudar nessa questão que está colocada aí, sono, estresse, tensão emocional, bruxismo. Você poderia dar uma opinião para a gente? Interessante que até então, a nossa formação na faculdade, né, a gente só tinha a noção de que das alopatias que a gente podia estar agregando na terapêutica do nosso paciente. E hoje nós sabemos que os fitocannabinoides, eles vieram para agregar, né, de uma forma muitas vezes, nem muitas vezes compassiva, até uma forma principal. Por exemplo, eu queria falar dois fitocannabinoides, né, que a gente aprende muito, né, principalmente nessa formação desse curso aqui, os alunos aprenderam muito sobre o THC e sobre o CBD, né, o CBD é o canabidiol. Mas hoje em dia nós temos outros, né, fitocannabinoides de extrema importância, e um deles em específico eu queria falar é sobre o CBN, né? O CBN, que é o canabinol, ele tem um efeito sedativo muito grande.
Ou seja, ele acaba, eu diria que ele é quase um benzodiazepínico natural. Ele vai atuar diretamente na questão da insônia, vai trazer uma qualidade de sono melhor para o paciente, né? Quando a gente fala sono melhor, é que o Nivaldo falou, pessoal, a questão de você ter um sono reparador, né? Não adianta a pessoa ter 8 horas de sono, né, e não seguir naquelas fases do sono, que são o sono reparador. Ou seja, é melhor às vezes a pessoa ter 6 horas de sono seguido, né, do que acordar de um sono picado. Ou seja, isso sim é um sono reparador. E o CBN, ele vai estar atuando justamente nessa questão, né, da insônia. A questão do bruxismo, né, é aquela que o hábito repetitivo de tocar os dentes, né, de uma forma contínua. O pessoal sempre, eu sempre gosto de falar também, Livaldo, questão de saber que falar para o pessoal que bruxismo não é DTM, tá? Bruxismo é um hábito parafuncional, né? É um hábito até funcional durante o dia e parafuncional à noite, mas que não leva muitas vezes à dor. É um quadro geralmente ligado à ansiedade, né? Nesses casos, a gente vai usar muitas vezes a questão do CBD mesmo, né? Pela alta capacidade ansiolítica que ele tem, né? Ou seja, a capacidade até do paciente também gerenciar o seu estresse. Então, a gente atua basicamente com esses três, né? O THC, o CBD e o CBN, né? Tratando questão da ansiedade, da dor associada, quando o paciente tem a DTM, né? E a questão da ansiedade associada a esse quadro. Ou seja, a gente acaba atuando de uma forma, não só atuando através só, inclusive com as alopatias, mas a gente tem esses fitocannabinoides que vai estar agregando, né? Vai estar trazendo o melhor resultado terapêutico para esses quadros aí de síndrome de dor orofacial. Maravilha, muito bom. Muito bom. E isso vem tudo colaborar para que a gente tenha o que a gente começou, né? A homeostasia, né? Um bom equilíbrio corporal, né? Então, aqui está mais um esqueminha mostrando o que causa esses pontos gatilho: estresse, desordens do sono, fadiga, microtrauma, macrotrauma, influências sistêmicas como desequilíbrio endócrino, deficiência muscular, influências pós-operatórias, influências neurológicas. Então, todas essas questões vão podendo causar esses pontinhos gatilhos aí, né, que vão perpetuar e cronificar a dor, né? A gente, quando tem um músculo dolorido por causa de um ponto gatilho, muitas vezes você passa a fazer a função do músculo agonista pelo antagonista. Aqui é um exemplo clássico do bíceps, né? O bíceps ele puxa o braço para cima, é como se você tivesse uma dor no bíceps e o tríceps atuasse. Me ouve, Guilherme? Estou ouvindo perfeitamente. Oi? Estou ouvindo perfeitamente. Então, assim, é como se o bíceps não conseguisse trabalhar e o tríceps fosse fazer a função de levantamento do braço. Então, você começa a ter músculos que não são adequados à função, você vai causando mais problemas musculares. Aqui é um desenho da dor referida, então, dor sentida num local reduzida. Então, é muito comum as cefaleas tensionais, né? E estão sempre presentes no mecanismo de dor crônica, tá? Aqui são mais pontinhos, gatilhos referindo dor para regiões fora. Então, é muito importante quando você recebe um paciente de dor, você fazer esse caminho da dor para localizar onde é a região que você tem que abordar desse paciente para estar trabalhando nessa dor que ele está sentindo em outra região. Aqui um ponto gatilho no esternocleido, referindo dor para a região do ouvido, para a região frontal, para a região de calota craniana. Né? Aqui um exemplo clássico que mostra que o nervo trigêmeo, que é o nervo misto, né, é motor e ao mesmo tempo sensitivo, e que praticamente ele inerva e sensibiliza toda a nossa face e nosso rosto, né? Até um pouco da região anterior frontal da cabeça, né? Então, a importância dele na dor orofacial é muito grande, né? Então, o nervo trigêmeo, ele está no nosso dia a dia, né? A gente trabalha desde anestesias até cirurgias de deslocamento de nervo em caso de implante, né, Guilherme? Você, como implantodontista, às vezes tem que fazer umas manobras aí, né? E então é um nervo que está muito no nosso dia a dia.
Bom, aqui nós temos também um desenho, um gráficozinho mostrando pontos gatilhos de dor referindo para dente. É muito comum, às vezes, o paciente chegar com histórico de dor num premolar, você radiografa, o dente não tem nem restauração, não tem nada, e o paciente com uma dor absurda. Então, procura que, às vezes, essa dor pode estar num ponto muscular referindo para o dente. Você vai fazer o canal do dente e não vai conseguir tratar a dor do dente. Aí abre o dente do lado, abre o outro. Então, é muito importante E é muito saber... comum acontecer isso, né? É Passar muito quem não está comum. acostumado a lidar com a dor, né? E eu falo que assim, o diagnóstico é soberano, né, Nivaldo? A gente tem que ter um perfeito diagnóstico, que é a conduta do tratamento corre muito mais de forma muito mais suave. Então, muitas vezes, Exatamente. principalmente questão de neurologia de trigêmeo, né? Por ser um nervo muito ramificado, às vezes as pessoas não conseguem pontuar, acho que é naquele ponto. E como o Nivaldo quis dizer, existem os pontos do gatilho, né? O que geralmente está desencadeando essa dor, e muitas vezes não é naquele ponto referido, e sim uma dor muitas vezes difusa. Então, perfeito diagnóstico para justamente ter um perfeito tratamento. Exatamente. Exatamente. E assim, é importante você saber como fazer diagnóstico diferencial, o que você pode fazer para não estar fazendo às vezes um procedimento irreversível, como uma endo num dente que não tinha justificativa, né? Causando uma iatrogenia. Então, aqui, o ponto gatilho, essa contração excessiva, né? Libera mediadores químicos inflamatórios, como citocina, prostaglandina, bradiquinina, substância P, que agem sobre os receptores, causando dor. Né? Então, essa é a mecânica toda. Esse é o desenho da liberação de acetilcolina, da contração do sarcômero e tudo mais. Não vamos perder muito tempo nisso, não. E aqui um esquema clássico de sensibilização periférica e central. Esses pacientes nossos que têm essas características de pontos gatílicos, principalmente na região de temporal e masseter, eles acabam tendo sensibilização numa região periférica, que é na região dos músculos que estão ali, e com o tempo eles acabam também tendo uma sensibilização central. Né? Então, você tem dois pontos de sensibilização. Né? Então, esses pontos gatilho liberam a substância orgogênica, aquilo vai ficar irritando, automaticamente o cérebro já acolhe aquela dor e sensibiliza e já disfunde. Aí, o que você vai ter que vai acontecer? Você cronifica esse ponto gatilho, continua soltando mediadores químicos. Normalmente, o que acontece no paciente que possui a dor? Ele vai ter um comprometimento na modulação de analgesia. Ele não vai conseguir fazer analgesia dessa dor. Então, ele vai começar a sentir dor, que é os receptores, as ligações que tem nos neurônios dentro do crânio, de primeira e segunda ordem, de segunda e terceira ordem, onde você tem serotonina e você tem as endorfinas fazendo com que essa dor seja melhorada. Você começa a ter um defeito nessa via de transmissão, né? E automaticamente você cronifica a dor. Eu acho que aí é um ponto legal para você falar também, né, Guilherme? Sobre o mecanismo dos canabinoides. O que vai acontecer, né, e é quando a gente vai estar lidando com dor, justamente a gente trabalhar na questão da modulação da dor, né? Porque em todo esse mecanismo da dor, né, nos neurônios pós-sinápticos, a gente tem também a questão dos receptores, né? CB1 e CB2, especificamente no sistema nervoso central, são mais específicos, e a gente vai estar atuando somente na modulação da dor. Por quê? A gente atuando diretamente nesses receptores, lembrando que endocannabinoides não são neurotransmissores, tá? Eles vão estar atuando nesses receptores CB1, CB2 de uma forma chave cadeado. Ou seja, ele vai estar preenchendo de forma sendo agonista ou antagonista, evitando assim a propagação da dor da seguinte forma. Por exemplo, como ele falou, as citocinas, o GABA, por exemplo, a gente vai estar atuando de uma forma que vai evitar que isso atue diretamente nesse sistema nervoso central, atuando de uma forma como os opioides fazem hoje em dia, né? Ele vai ter uns receptores específicos que vão modular a dor.
E uma grande vantagem justamente dos fitocannabinoides, principalmente a questão do THC, que ele tem um efeito muito potente na questão da dor, você vai atuar de forma o quê? Ele vai atuar aumentando, né, a capacidade de analgesia diretamente nesses setores, diminuindo assim a quantidade de alopatias que a gente acaba utilizando, né? Por exemplo, o tramadol, que é um opioide utilizado em grande escala, muitas vezes é utilizado como primeira opção para uma dor mais forte, uma dor mais fugaz, vamos dizer assim. O grande problema, você utilizar em excesso, você pode levar a um quadro de depressão respiratória, né? E muitas vezes, você atuando com os fitocannabinoides e em sinergia com esses opioides, você consegue diminuir a quantidade de opioides administrados, né? Até porque a gente vai estar atuando de forma sinérgica, e em alguns casos, né, quando o paciente acaba evoluindo e utilizando isso de uma forma consistente, esses fitocannabinoides, você acaba até por eliminar a utilização crônica desses opioides, né? Então, já é fato que os fitocannabinoides, né, vai estar atuando diretamente nesses quadros de dor. Consequentemente, você vai trazer uma terapêutica muito mais segura e com efeitos colaterais muito mais baixos. Excelente, excelente. Até porque as medicações usadas para esse tipo de modulação geralmente acaba criando mais bruxismo de vigília e um monte de efeito colateral e dependência química também, né? Então a gente vai entrar com uma. Vai suavizar todo esse processo, né? Vai deixar ele muito mais compatível com o nosso processo de modulação, né? Uma vez que você tem os próprios endocannabinoides que transitam dentro do corpo, né? É uma coisa que eu queria falar também, que foi importante, você falou a questão algumas medicações que levam ao bruxismo. Um exemplo que a gente usa, o pessoal da Dora, eu usava muito comumente, é a questão de você trazer analgesia através de antidepressivos tricíclicos. Realmente, no primeiro momento, né, Nivaldo, ele vai trazer essa analgesia, só que é aquela história, você puxa o cobertor de um lado e descobre do outro. Você vai trazer uma analgesia, porém, já é comprovado que os antidepressivos tricíclicos levam a quadro de bruxismo. Né? Ou seja, você trata a dor, mas acaba desencadeando muitas vezes bruxismo no paciente. Né? Então, a gente esse sempre bruxismo fala, vai deixa de desencadear. usar com parcimônia, né? E vai desencadear ponto gatilho e dor crônica, e você fica com um ciclo vicioso e não consegue sair dele, né? É muito comum isso. É muito comum. Aliás, é o que mais a gente vê na clínica de paciente de dor, né? Eles sempre carregam algum antidepressivo com ele. É impressionante. Então, vamos voltando aqui à odontologia do sono, neurobiologia. Então, cabe a gente investigar a qualidade dos pacientes, do sono dos pacientes com dor crônica. Então, se um paciente que chega lá reclamando que está com dor para você, que essa dor, que ele tem dores de cabeça, que ele aperta os dentes, que ele range, que ele dorme mal, você tem que investigar o sono dele. Se você não tiver condições, encaminhar para alguém que trabalha com essa área, né? Porque esse paciente, coitado, todo mundo que passa por ele belisca ele de alguma forma, coloca uma placa, um aparelho ortopédico, de tudo. Toxina botulínica. Toxina botulínica sem critério, né? Ela bem administrada, ela é muito boa, mas assim, ela é um produto invasivo, né? Você está injetando uma cepa de um ser vivo dentro de um outro ser vivo, né? Isso não é expelido, e muito pelo contrário, a toxina botulínica ela tem uma neurotropia, né? Ela caminha e ela tende a ir para o córtex cerebral. Então está cheio de trabalhos aí mostrando cortes do gânglio trigeminal, o antigo gânglio de Gasser, né? Que você corta o trigêmeo e está lá cheio de cepa de toxina botulínica ali dentro em pacientes que fizeram aplicação. Né? Então, ela tende a subir esse trato neurológico, né? E parar no córtex. Como é um processo que está sendo usado recentemente, a gente não está vendo o que está acontecendo ainda, o que pode acontecer. Então, é tudo uma incógnita, né? Então, investigar... E a questão também da toxina também, o que eu sempre gosto de falar, para deixar claro,
você usar com parcimônia em alguns casos específicos mesmo, que são os casos refratários. Até porque a gente imagina que a toxina vai diminuir o estímulo. Não, o estímulo está lá o tempo inteiro. O que Exatamente. você vai diminuir apenas o tônus muscular, ou seja, você não vai fazer o tratamento em si, né? Você vai amenizar o quadro, mas como a gente sabe, o bruxismo não tem tratamento e não vai ser a toxina que vai tratar isso, né? Não, O estímulo vai estar presente o tempo inteiro, né? A gente não vai eliminar o estímulo, né? A gente vai diminuir apenas o tônus muscular. é assim, e você vai ter, normalmente quem faz o uso da toxina em masseter temporal, geralmente nós temos 4 músculos da mastigação, né? É aplicado a toxina apenas em 2, né? No temporal e no masseter, que são os 2 maiores, né? E então são os 2 músculos mais potentes. Você vai causar uma paralisia nesse músculo, porque a toxina paralisa o músculo, né? Essas fibras elas tendem a morrer, a ficar atróficas, e uma fibra muscular atrófica ela se transforma em tecido de gordura, né? Então ela vai com o tempo virar um tecido adiposo e você vai ter novos brotamentos aí de músculo na região. E automaticamente, a hora que você tira a força desse masseter e desse temporal, você vai deixar o pterigoideu medial e o pterigoideu lateral, que são os outros 2 músculos da mastigação, extremamente sobrecarregados, né? Então, essa pessoa vai comer um alimento duro, vai comer um coco seco. Pô, ele vai sofrer, ele vai ter cãibra se bobear ao mastigar um alimento dessa dureza, né? Então, a toxina ela é usada, ela é indicada, sim, ela é muito bem indicada, ela pode ser muito útil, mas assim, como a gente trabalha com dor, a gente tem muita hipótese diagnóstica, né? Então, você muitas vezes não tem o diagnóstico de uma forma muito clara. E quando você não tem o diagnóstico de uma forma muito clara, é muito interessante que você vai fazer abordagens, você sempre começa do menos invasivo para o minimamente invasivo e para o invasivo, né? Então, existe um critério para você selecionar as suas ferramentas para que você trabalhe dentro de um princípio de ética e dentro de um princípio de que você não vai causar uma iatrogenia. Porque se você faz um procedimento num paciente e aquele procedimento ele não é invasivo, mas ele também não deu resultado, a chance de você ter um problema é zero. Agora você vai... Evitar procedimentos irreversíveis, né? Você falou Exatamente, de TM, né? exatamente, exatamente. Né? Então é aí que eu questiono, né, a forma deliberada que a gente coloca, que foi colocada a toxina na questão de dor. Ficou muito simples tratar a dor, né? É uma especialidade da odontologia, é uma especialidade da medicina, a dor crônica, né? E é uma caixa de marimbondo e, de repente, 3 pontinhos de injeção, acaba tudo, né? Não, não é assim, né? Se fosse Como simples mágica. assim, né, ninguém estaria sofrendo mais, né? Então, vamos lá, a apneia e respiração está no nosso alcance, a gente está vendo isso, né? Importância, a gente está lembrando da importância do sono 3 não REM, né? Para que essa pessoa tenha um sono reparador, né? Para que tenha oxigenação e reparação dos fluidos corticais. O sistema de modulação das vias de analgesia, se o paciente não conseguir modular essas vias, você vai ter que entrar com medicação, ou com medicação tricíclica, que é a usual, né? Ou canábica, que talvez seja bem mais digestiva, vamos dizer assim, né? A questão da depressão, que geralmente esses quadros estão todos associados, esses pacientes geralmente são deprimidos, né? Ou ansiosos, né? E um sedentarismo que vem junto, né? Então, a gente tem que estar atento com esse quadrozinho aí. Aqui a ortodontia, eu vou passar rápido, o ortodontista, nós estamos aqui em dentista, tem que estar atento com respiração bucal, bruxismo, dor crônica, ronca e apneia. É tudo aquilo que a gente falou, né? Como falou, a questão da odontologia canábica, como a medicina canabinoide, é a gente analisar o paciente como um todo. A gente não tem por obrigação fazer o tratamento, mas a gente tem que fazer um perfeito diagnóstico. Está na dúvida, Exatamente. encaminha para um colega.
porque a gente tem que ter esse quadro, justamente às vezes o paciente chega com dor, o paciente tem uma depressão associada, a gente tem que caminhar às vezes para o psiquiatra, né? O paciente tem a questão da fisioterapia, que é muito importante, né? A manipulação dos tecidos, né? Dos músculos, né? O alívio do gatilho, dos pontos de gatilho, com agulhamento seco, ou seja, acaba se tornando uma especialidade, uma patologia multifatorial, né? Daí a importância justamente de um perfeito diagnóstico e uma perfeita integração da equipe. Perfeitamente, exatamente isso. Exatamente isso. Então, você tem que saber fazer o diagnóstico, né? E o diagnóstico, por ser multifatorial, como você mesmo acabou de dizer, né? Reforçando o que você disse, né? Ele fica mais complexo, né? Então, assim, aquela ideia de o paciente chega com dor, vou moldar e fazer uma placa, é totalmente inadequado. Eu recebi, essa semana, 10 dias atrás, recebi um paciente no consultório, indicado por um otorrino, um paciente com dor de cabeça crônica, fazendo uso de medicação analgésica, dor no ouvido, Geralmente sem... são polifarmacos, né? O paciente já chega tomando uma pancada de medicamento, né? Nossa, cara, eu já tenho paciente que tomava de 12 comprimidos analgésicos por dia, cara. É uma coisa assustadora, sabe? É assustadora. Então, assim, e esse paciente com uma placa muito bem feita, né? Eu fiz os procedimentos que eu faço, o lead terapêutico, o paciente saiu sem dor, e uma das minhas recomendações para ela foi que ela parasse de usar a placa. Ela não entendeu nada, né? A placa bonita, fez recentemente, deve ter gasto um bom dinheiro, porque estava muito bem feita, não foi uma placa de quinta categoria que a gente costuma ver também por aí, né? Só que a gente sabe que a placa, depois de 3 meses, a placa ela tem que entrar e tem que ter data para sair, né? Porque você acaba tendo um aumento na estimulação muscular com uma placa, né? Você aumenta Sim. o comprimento da fibra muscular e você tem uma atividade muscular maior, né? Você aumenta a tonicidade muscular, né? Então, você acaba tendo mais apertamento. Você acaba jogando A contra. placa hoje em dia é meio que consenso a questão de utilizar a placa, mas quando a gente tem destruição tecidual, né, Nivaldo? Eu Questão de uso. você, destruição Se o de paciente, dente, questão de perda óssea, né? se o paciente tem destruição Tem dentária, a indicação e periodonto, tem as contraindicações também de usar a placa, né? aí eu indico. Né? E, obviamente, se você está com um paciente com uma artralgia, com uma dor, com uma inflamação articular, com um processo agudo, aí você vai colocar a placa para proteger a articulação, né? Agora, se o problema é uma mialgia, você tem que tem que saber fazer esse diagnóstico, né? Você tem que saber o que usar. Senão você vai usar uma coisa que vai dar certo para uma coisa e não vai dar certo para outra. E aí vai ficar aquela mesma tentativa e erro que acontece muito nessa área, né? É bem isso mesmo. Eu uso muito pouco placa, muito pouco. Até porque eu já usei placa e é horrível dormir com aquilo. Então, ninguém gosta, né? Então, a gente puder evitar, né? Bom, estamos falando aí da orto, né? Quem trabalha com ortodontia e até com pediatria, que recebe o paciente jovenzinho no consultório, tem que estar muito atento também com a respiração desse paciente, criança, né? Com o sono dessa criança, porque essa criança está desenvolvendo o crânio dela ainda. Está certo que até os 5 anos de idade ela já teve 80% do crânio dela desenvolvido, mas ela vai ter crescimentos ainda acontecendo. E uma criança respiradora bucal, a gente sabe que vai ter uma face comprida, uma face longa, né? A gente chama de face adenoideia, uma incompetência de lábio, vai ficar com aquela boca aberta, postura de língua inadequada, vai ter uma extrusão do processo maxilar, gerando uma mordida aberta, uma mordida cruzada, vai roncar, vai ter ressecamento de gengiva, vai ter sorriso gengival. Então, tudo isso poderia ser evitado se você olhar para essa criança num consultório, numa clínica geral, e identificar esses sinais, né? Que são sinais vitais, né? Pô, você respira pela boca, tá? Poxa, eu não faço isso, vai ver um ortodontista, então, né? E o ortodontista vai estar atento a essas coisas aí, né? Então é muito bom fazer isso. Aqui isso eu coloquei aqui para mostrar uma alteração de crescimento, né? Agindo na idade correta, só trabalhando com processos de restauração, né? De respiração e postura de lábio, né? Uma paciente que crescia de forma vertical e na hora certa foi feita uma abordagem para mudar o crescimento dela facial, né? Então,
a gente tem esse poder de mexer nisso, né? E isso é promover, o que está muito na moda hoje, é você promover uma harmonização facial usando a face, né? Usando o corpo, né? Aqui o bruxismo, né? Você tem que estar atento ao diagnóstico do bruxismo também, né? Outro ponto importante é que o paciente com dor crônica, você evite fazer trabalhos de reabilitação qualquer. A ortodontia é uma reabilitação, uma prótese de boca inteira também é uma reabilitação. Ponha esse paciente em conforto e depois você faça isso, né? Aqui um outro sinalzinho interessante da gente ver, que é o exame de malampatia, ou malampate, que você pede para o paciente abrir a boca e fazer o A, e você vai ver a passagem que ele tem de ar pelo véu palatino, né? Então, você vê, obviamente, que o 1 passa bem e o 4 não passa. Esse paciente 4, provavelmente, ele já deve roncar, já deve ter apneias violentas em função disso. Então, são sinais aí, exames simples que você pode usar no dia a dia e rápido de fazer, né? Avaliar vias aéreas, está me ouvindo, Guilherme? Sim, perfeito. Avaliar vias aéreas, né? Nesse caso aqui, a gente percebe uma diminuição aqui da orofaringe, né? Aqui, antigamente, foi ocupado por uma adenoide, hoje não é mais. Esse paciente aqui, ele tem uma diminuição de terço inferior, uma postura de língua, essa língua está caindo lá atrás, né? Então, é um paciente meu, a gente colocou um aparelhinho de protusão de mandíbula nele para liberar essa avenida aqui, olha, porque olha como que passa aqui. Essa diminuição de passagem de ar é o suficiente para criar uma apneia, para criar um ronco e para criar, às vezes, uma doença de sono aí nesse paciente, né? E acabar com a qualidade de vida do paciente, né? E acabar com a qualidade de vida do paciente. Esse paciente vai ter dor crônica, vai ter depressão, vem tudo aquilo junto, né? Uma coisa de louco. Aqui a polissonografia, que a gente acabou de falar, né? Que é um exame que você vai averiguar com instrumentos precisos e medir essa qualidade do sono. Os pacientes que têm esse problema vão usar o CPAP, né? E aqui a gente tem como entrar nesses pacientes que trabalham com a gente, que geralmente tem pacientes que extraíram 4 prés, que a língua ficou apertada na boca. Com o envelhecimento, a gente tem uma queda do véu palatino, ele tende a ficar, até o véu palatino cai, né? Só a gengiva que sobe, né? Então, você vai ter uma condição de ronco também maior. Então, se a gente protui essa mandíbula, a gente vai estar aumentando a passagem de ar e melhorando esse ronco, né? E alguns casos até de cirurgia ortognática, em qual você faz o avanço. Nesse caso, foi feito maxila e mandíbula, mas você às vezes faz só mandíbula, às vezes faz maxila e mandíbula, para melhorar justamente essa via aérea aqui superior do paciente, né? Então, é isso. Agora eu vou estar colocando um caso clínico aqui para a gente discutir a respeito disso tudo que a gente falou. Vamos ver como é que funciona no dia a dia, né, Guilherme? Paciente no consultório, né? Vamos ver que a gente... Muito interessante aí, ó. Então, vamos colocar um caso aqui de uma paciente, ela é colega nossa, dentista, doutora, muito bem informada e muito bem formada. Ela tem 55 anos. Ela tem uma doença congênita, que é uma fibrilação sinoatrial. Então, ela tem que ficar monitorando o batimento cardíaco dela o dia inteiro para não ter para não entrar em fibrilação cardíaca, né? Então, ela tem um sinal vermelho de alerta aí o tempo todo que ela tem que conviver, né? Essa paciente apresenta um déficit de sono, ela não dorme bem, ela passa horas acordada, dorme pouco, é ansiosa, cefaleia bilateral na região do fundo de olho frontal, cervicalgia, dor na região de pescoço aqui atrás, né? Bruxismo em vigília, uso de bromazepam para diminuir a ansiedade, para a ansiedade e diminuir a frequência cardíaca. Então, ela toma aí um remédio, um ansiolítico, né, para baixar a frequência dela, é um remédio que vai causar dependência, dose dependente, etc. e tal. E, recentemente, ela começou a fazer uso de uma órtese, que foi indicado provavelmente por um clínico, para aumentar a dimensão vertical, numa reabilitação a ser feita no futuro.
Eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente acabou de falar agora há pouco sobre a placa ou não placa, né? Então, essa é uma abordagem que entra muito no sentido da placa. Como eu não sei falar se realmente ela teve uma perda de dimensão ou alguma coisa que precisa ser reabilitada, mas está aí, esse é o quadro do paciente que chegou para a gente. Tá? Então, ela, há um tempo atrás, ela veio dar uma aula aqui com a gente conversando com ela, ela conversou com a gente sobre o canabidiol, tudo, e ela acabou comprando via Paraguai esse medicamento. Ela não conseguiu fazer o uso porque esse medicamento dava muito rebote nela. Ela tomava, ficava muito, 3 gotinhas, ela ficava com sono, ela não conseguia, ela não conseguia ser ativa. Então, foi um remédio que ela usou um pouquinho e encostou. Né? Recentemente, a gente conversando com ela, pediu para que ela usasse, então, um óleo 1 para 1. E ela começou agora, eu vou até pedir desculpa, né, por uma plateia que mexe com pesquisa aí, mas eu trouxe esse caso, é um caso que tem um acompanhamento curto, mas ele serve para criar uma discussão, né, e serve para a gente ver um viés, né? Então, a ideia foi essa, justamente essa. Então, no primeiro dia, ela acordou com um batimento cardíaco de 133 batimentos por minuto ao despertar. Ela fez uso de 3 gotas dessa medicação, de CBD-THC, e logo depois o batimento cardíaco dela caiu para 90 por minuto. Então, ela está me monitorando com esses dados, né? Ela me passou até o dia 23, ontem, as informações, e eu vou trazer para vocês aqui como é que está. Tá? Então, assim, aqui nós temos um quadro aqui que ela fez no celular, né? Então, aqui nós temos no dia 17, o primeiro quadrozinho aqui, ela dormiu 8 horas e 2 minutos, né? Isso que a gente está vendo em amarelo aqui, olha, é tudo que faz que ela ficou acordada durante o sono, né? E aqui a gente, quando faz esses barulhos, às vezes parece que cai minha conexão. Está me ouvindo, Guilherme? Estou ouvindo. Então, eu já estou ficando esperto aqui com os sinais aqui. Então, aqui, ela, pelo aplicativo dela, que ela está usando, né, que vai ser essa referência, não sei qual que é o celular, ela tem uma qualidade de sono de 59 pontos aqui, começou a fazer o uso do óleo, né, e aqui a gente viu, no primeiro dia, 1 hora e 48 que ela passou acordada, depois ela passou 3 horas e 13 minutos em sono leve, 4 horas e 49 minutos em sono profundo. Aqui, esse daqui, ela dormiu 4 horas e 38 porque ela dormiu à tarde. Então, veja só, ela tinha possibilidade de dormir à tarde, vinha de uma noite que não tinha sido restauradora, dormiu à tarde. E ela teve um sono também aqui, que deu 1,22 de acordada, 2,01 sono leve, 2 horas e 37 minutos de sono pesado, ok? Já no dia 20, a gente já começou a ter um pouquinho já teve uma melhorazinha discreta, ela já teve 5 horas de sono profundo, né? E sono leve, 3 horas e 1 hora e 27 minutos acordado. Então, e aqui a gente está vendo o dia a dia que ela está fazendo com o CBD. Eu não tenho essas análises antes do CBD, né? Mas o relato que ela me fala, né? Porque eu pedi para que ela fizesse esses registros, né? Depois que ela começou a usar. Então, assim, não serve como uma publicação, é mais para a gente trazer uma discussão aqui, né? Ela já está tendo grande parte do sono dela em sono profundo, ela está se sentindo muito mais disposta, né, e acordando descansada. Isso é um relato dela, então acho muito positivo, né? Nós estamos falando do dia 26 ao dia 23, é um espaço de uma semana, né? É muito pouco para avaliar alguma coisa, ainda mais de um medicamento que você chega à dose e ele deve ter um tempo para fazer um efeito mais expressivo, né? Então, a gente está começando a criar aqui
né, uma análise desse paciente. Isso que eu quis trazer para vocês aqui. Você quer comentar alguma coisa, Guilherme? Não, perfeito. Eu gostei muito da metodologia aí, achei muito legal vou estar utilizando esse aplicativo do celular, até para a gente poder mensurar, né? Como eu falei muitas vezes, não adianta a pessoa ter 8 horas de sono, sendo que esse sono não é reparador, né? E a gente Não observa é? que a faixa roxa é o que demonstra aquele sono mais profundo, né? É justamente o que o paciente almeja. Então, hoje é preferível o paciente ter que seja 6 horas de sono, 5 horas de sono, mas que seja um sono reparador, do que 8 horas picadas, né? Eu acredito muito Exatamente. mesmo na questão, ela ter utilizado um CBD. O grande problema, a gente está utilizando, às vezes, os óleos, que a gente não sabe muitas vezes a procedência, é saber o que tem lá dentro. E muitas vezes não é que seja um óleo ruim ou bom, a gente tem que perceber, titular a dose de acordo com a terapêutica almejada. Se é para dor, é uma dosagem. Se é para ansiedade, é outra dosagem. Se é para os dois, é outro tipo de dosagem. Então, a gente saber mensurar para o que a gente vai querer. No caso dessa paciente, né, eu vi, é a questão justamente do sono, a gente modular o sono. Provavelmente, por que ela teve um sono melhor, né? Melhorou? Porque o óleo de 1 para 1, a grande maioria deles são óleos com espectro, lógico, vem da planta toda. Consequentemente, você vai ter uma quantidade de THC, que ele vai ter um efeito sedativo muito maior, né? E o próprio CBN também vai ter uma quantidade pequena, mas tem. E o CBN, para quem não sabe, ele é uma degradação do próprio THC. Ele, como fosse o THC mais velho, ele vai ficar transformando em CBN, diferente do CBG. O CBG já é precursor dos demais fitocannabinoides, como o CBD e o THC. Então, eu acredito, Nivaldo, também, por estar recente, ela está ainda, de certa forma, modulando o sistema Exato. endocannabinoide dela, né? A gente está Exatamente. preenchendo todos aqueles receptores que ficaram por anos aí vazio, né? Que não estavam sendo devidamente preenchidos com os endocannabinoides, como o 2-AG e a anandamida, né? Então, ela vai ter, consequentemente, ela vai ter uma dosagem que vai chegar a uma dose ideal para ela, né? A gente sabe hoje na odontologia canabinoide, na medicina canabinoide, a gente não tem dosagens padrão, como existe na alopatia. Então, cada caso é um caso, e o tratamento é de forma totalmente personalizada mesmo, porque o mais importante é o acompanhamento mesmo. Mas a gente observa, apesar do período curto, né, uma grande melhora justamente na qualidade do sono dessa paciente, né? Achei muito interessante essa metodologia, a gente está utilizando esse aplicativo e essas tecnologias aí estão justamente para agregar. E a odontologia do sono, acredito que vai se nortear justamente por isso mesmo, sabe? Menos alopatias, né? Eu até perguntar se ela teve diminuição lógico que está muito recente, mas Mas já. do benzodiazepínico que ela estava utilizando, né? Sim, sim. Ia colocar isso, mas já que você colocou, exatamente isso. Porque, assim, obviamente que a preocupação dela não é o sono. Eu trouxe o sono porque eu conheço, eu via que estava tendo uma. Era visível que ela tinha uma qualidade de sono ruim, né? E pelo quadro todo também, né? Então aí a gente pediu para que ela tentasse passar isso para a gente, como é que estava, que faz parte do nosso diagnóstico, está avaliando isso. Para quem trabalha com DTM, você tem que estar atento a isso, né? Então Sim. eu vou avançar uns quadrinhos aqui, porque ela usava o diazepínico para fazer o quê? Para a urgência dela e a necessidade maior dela é a questão cardíaca. O batimento cardíaco é uma pessoa ansiosa, né? Exatamente. Eu acredito que Isso, até a ansiedade dela, o quadro deve ter diminuído, né? Porque nessa consideração lógico. a proporção de 1 para 1, ele é muito boa para a questão de ansiedade também. E aqui, ó, tem aqui uma comparação dos últimos 2 dias, né? Num gráficozinho, né? Do sono dela, como melhorou, olha como já está tendo uma melhora nos últimos Olha dois que dias de beleza, tempo hein? acordado, o sono leve e sono profundo, né? Então a gente está percebendo que está tendo um incremento, né? Obviamente que esse processo não é um Shazam da noite para o dia, isso foi que nem você falou, tem que modular, tem que restaurar, restabelecer, né? Todo esse Isso. sistema aí que está ruim, né? O que a gente chama, tem um nome que a gente chama síndrome de deficiência clínica de endocannabinoides. Que a gente para de produzir endocannabinoides, a gente vai fazer o quê? A reposição desses endocannabinoides que a gente não está produzindo. E aqui, olha, ela pegou 2 frequências cardíacas dela, do dia 18 e do dia 19.
logo depois que ela tomou, ela acordou, o batimento estava 110, né, cardíaco, e aí ela tomou, e aí o CBD, fazendo uso do CBD, e aqui esse dispositivo do celular também deu a frequência média dela, foi 73, no dia 18 ela ficou com a frequência de 73, tanto a mínima quanto a máxima. E no dia 20, um pouquinho mais alto, a 86, foi a frequência cardíaca dela. Quer dizer, ela está monitorando, está tendo uma redução, diminuiu o diazepínico, né? Ela está tomando só quando ela está num dia muito estressado, que ela complementa com o diazepínico, mas assim, em dias mais leves, está tirando, né? Está tentando ficar sem o diazepínico e ficar somente com o CBD-THC. Aqui é uma média da semana da frequência cardíaca dela, desde quando ela começou aqui no dia 16 até o dia 19, então ela se manteve com uma máxima de 80, né? Então isso daí, o dispositivo pegou todo esse período de 3 dias só, é pouco, né? Mas ele deu o que a gente observa é uma regularidade nessa curva, né? Ele não está atingindo picos altos, aliás, eu falei 80, mas 78 batimentos foi o pico maior, né? E aqui nesse quadro ao lado, no quadro da direita, é a dessaturação dela, o quanto que ela está oxigenando durante o sono. Então, ela está dormindo bem. Percebe que nesses 3 dias que ela dormiu, ela está praticamente próximo de 100% de oxigenação, né? Ela está tendo um sono bom. Né? Então, assim, infelizmente eu não tenho esses dados anteriores, né? Não dá para comparar. Mas já tem uma metodologia montada, preparada, que bacana. Mas, agregar assim, isso à polissonografia fica muito bacana, né? Para a gente ver a oxigenação, a frequência de batimento. Muito a ideia é mesmo, essa, né? A ideia é mostrar para quem não está acostumado com isso, que nós temos essas ferramentas para a gente usar, né? Que nós temos como medir isso, nós temos como investigar isso. Então, assim, esses gráficos, né, eles servem para mostrar que existe uma regularidade. Então, ela está fazendo uso do produto, né, e, assim, ela está tendo um bom controle, tanto de oxigenação e ventilação, quanto de frequência cardíaca, né? Então, assim, uma pessoa que não pode ter às vezes, crises noturnas, de ter picos de batimento cardíaco, que pode ter uma fibrilação, né, do coração, e ela, com o THC, com o CBD, ela está conseguindo manter volumes sensacionais, tanto de batimento de frequência cardíaca, quanto de dessaturação de oxigênio, de ventilação. Então, é isso, né? Então, apesar de ser um tempo curto para avaliação, houve as seguintes evoluções. No quadro dessa paciente, que nós estamos vendo, que eu coloquei aqui, um caso clínico de 7 dias, né? Ela teve uma melhora importante na qualidade de sono, ela está muito feliz com o sono dela, ela está acordando disposta, né? Ela está acordando descansada, né? Melhora da ansiedade e redução do bromazepam, né? Ela está reduzindo o diazepínico, né? Melhora na frequência cardíaca, sem o diazepínico, uma boa dessaturação de oxigênio no dormir, melhor disposição física e mental. As cefaleias e a cervicalgia, elas ainda persistem, tá? A gente não fez nenhum tipo de trabalho para trabalhar, para ir nesse sentido, né? Não fizemos nenhum tipo de manobra para desativação de ponto gatilho, que é o que a gente trabalha nesse seara, né? Mas, assim, a gente está monitorando essa primeira parte aqui, né? Mas eu fiz questão de colocar que ela ainda continua se queixando das dores de cabeça, porque a gente não teve oportunidade ainda de abordar ela nesse aspecto. Mas aí será abordada. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar. Guilherme, quer complementar alguma coisa? Bom, pessoal, era isso, basicamente isso mesmo, né? A gente queria apresentar as outras alternativas. A gente sempre falou muito a questão da dor orofacial e outras indicações na odontologia, né? Como tratamento de síndrome de ardência bucal, dor nociplástica.
E eu acho importante, justamente o que o Nevaldo falou, a questão de diagnóstico, saber a posologia, e uma coisa muito importante, quem vai começar a prescrever, quem vai começar a atuar diretamente na odontologia canabinoide, é você saber a importância que existem interações, né? Tanto THC como CBD, com as alopatias, né? E em 90% dos casos, ela atua, os fitocannabinoides vai estar atuando, exacerbando, né, essas medicações. Então, a gente, naturalmente, os fitocannabinoides não vieram para substituir, vieram para agregar. Em alguns casos, substituem, né, com certo, é, vamos dizer assim, com muita eficácia clínica, da forma mais correta de dizer, mas a gente tem que usar com parcimônia. Saber a indicação correta, né? Saber a dosagem, e cada paciente vai ter uma dosagem básica. A gente começar sempre com menos e aumentando gradativamente essa dosagem, até porque vocês aprenderam nos demais módulos que, por exemplo, vou citar o CBD, que é o que mais falam hoje em dia na questão da terapia canabinoide. O CBD por si só, ele tem uma capacidade ansiolítica extrema. Só que, porém, muitas vezes, essa capacidade ansiolítica torna-se ansiogênica, que a gente chama da curva de U invertida. Ou seja, não é necessariamente que a gente vai aumentar a nossa dose que a gente vai conseguir um efeito mais ansiolítico. Muitas vezes, a gente aumentando a dose, a gente vai aumentar a ansiedade do paciente. Outro parâmetro que eu quero dizer também, a questão do THC. O THC, ele é inerente a essa molécula, tá? Alguns pacientes desenvolvem uma taquicardia transitória só pelo fato de usar o THC nas primeiras vezes. Isso traz um certo pânico no paciente. Nossa, meu coração disparou aqui, enfim. Isso é normal. Muitos pacientes acabam sentindo isso. A questão de ajustar a dose, e muitas vezes acaba acostumando. É uma transitória, às vezes é nos primeiros 5, 10 minutos, e depois volta a uma frequência cardíaca normal. Tá, pessoal? O tempo é curto, naturalmente, a gente queria falar muito mais coisas para vocês, mas a gente fica à disposição, tá? Esse vídeo, apesar de estar gravado, futuramente vocês podem mandar aí as perguntas que a gente vai estar respondendo com o tempo, né? É gratificante poder trazer para os colegas e saber que a odontologia canabinoide já é presente entre nós. Infelizmente, ainda as faculdades não ensinam o sistema endocannabinoide, como o sistema espermatognático, como o sistema circulatório, como o sistema endócrino, nervoso, muscular, que a gente acaba aprendendo na faculdade. Mas hoje a gente tem certa obrigação de saber que ele existe e estudar isso, porque ele é um gatilho, um artefato a mais que a gente vai estar trazendo para o nosso paciente, principalmente no controle da dor, na odontologia, controle da ansiedade. Tem trabalhos que já demonstram a capacidade de osteoindução do próprio canabinoide, do endocannabinoide, o fitocannabinoide canabidiol. Né? A questão do tratamento de dores neuropáticas é notório, os trabalhos já mostram isso, a capacidade de você estar utilizando os fitocannabinoides para o controle da dor. Ou seja, na odontologia, a gente já tem muito campo, né? A capacidade anti-inflamatória do CBD, ou seja, a gente tem que ter noção de que realmente isso existe, a gente não tem que ficar refém de utilizar apenas alopatias, porque a especialidade existe, as patologias estão na nossa mesa e a gente tem que saber tratar, naturalmente com um perfeito diagnóstico, com parcimônia, e saber utilizar os fitocannabinoides de acordo com a nossa patologia. Não só ficar se atendo apenas ao CBD, ao THC, mas saber que existe o CBN, o CBD, o CBG, THCA, THCV. Ou seja, a gente tem que ter noção de que isso está presente em muitas outras especialidades. E a odontologia é uma das que a gente vai estar utilizando também. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito aí essa aula. O Nivaldo, vocês viram, ele saca muito a questão da dor, odontologia do sono, e a gente veio para agregar para vocês aí, pessoal. Com muita satisfação que a gente está aí apresentando mais uma vez essa aula para vocês. O nosso muito obrigado. Obrigado, gente. Um bom dia, um bom final de semana para todos aí. Até a próxima, né? Obrigado, Gui. Obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo aí pelo apoio. Fiquem bem.